Apóstolo, eu gostaria de saber um pouco sobre a sua trajetória, né, até o apostolado. Um papo longo, né? Primeiro, eu nunca quis isso. Né? Esse é o ponto de vista que eu sempre coloco. Primeiro ponto, não era da minha intenção alçada, e as coisas foram acontecendo, né? Naturalmente. E o meu chamado ministerial sempre foi para o lado levítico, para o lado da música, louvor. Mas aprove Deus nos chamar, e aqui estamos para cumprir o propósito dele. Amém. Né? Amém. E uma trajetória que deixou muitas cicatrizes, muitas marcas. Sim. E que a gente vem convivendo, aprendendo a conviver com tudo isso, vendo a diferença, vendo o que Deus tem feito, tanto na nossa vida como na família, Sim. dos discípulos. E a gente só tem a agradecer a Deus, e hoje, olhando para trás na nossa história, entender que Ele sabia o que estava fazendo e escolheu o melhor para nós. É verdade, é verdade. Apóstolo, nessa sua trajetória, né, como família, como igreja, ele é pastor-presidente da Missão Apostólica Shekinah, né, que é em Vila Velha. E nessa sua trajetória, o senhor pode contar assim, um pouco pra gente o que foi mais que te marcou, que foi algo que Deus falou assim, não, eu vou marcar ele aqui para que ele lembre até... O Jacó da vida, né? É isso aí. Eu creio que uma das coisas que mais me marcou foi o processo de enfermidade que eu passei devido a entrar em níveis de batalha espiritual sem um determinado nível de unção para me blindar. Sim. E ao ponto de ter uma das cenas que me marcou muito na minha vida, né? Uma manifestação visual, pessoal, assim, nítida de um demônio, quando eu estava na UTI ali do Jaime, do hospital da Jaime lá na Serra, né? Onde eu fui transportado lá, apagado, e fiquei 4 dias sem acordar. E quando eu acordei, eu tinha estado esses dias todos sem saber onde eu estava, né? E eu lembro muito da minha esposa, que estava adormecida, que é o hobby dela, adormecer, né? Então ela, adormecida, debruçada sobre o colchão, e ali ela acordou, viu que eu estava bem, fizemos até algumas resenhas, etc. Sim. E quando ela adormeceu de novo, né, foi onde a cena que eu falo muito até no seminário de iniquidade que a gente aplica hoje, me para na porta do quarto um demônio numa cadeira de roda. Sim. Né? E eu estava sentado na cama, a minha reação no momento não foi de medo, nada, eu fiquei inerte a tudo. E ele, tipo, que me ameaçava com seus olhos, que o olho de fogo, aquela orelha pontuda, né, tipo de um ET, a boca de palhaço. Eu já conhecia aquele personagem do filme, era o Sméagol, do Senhor dos Anéis. E ele tipo que olhava para mim, para minha esposa, tipo me ameaçando. Sim. E depois de um certo tempo ele passou a cadeira, né, rodou a cadeira e saiu da frente da porta do quarto. E ali veio o temor, ali veio a minha reação. E eu questionando, Deus, por que isso? O que está acontecendo? Esse espírito maligno está aqui na porta do meu quarto e tem brecha na minha vida. Eu sou um pastor, como que eu posso estar nessa situação? Que eu já sabia que o que eu estava passando vinha de origem de batalha espiritual. Sim. E ali eu tive a minha segunda experiência. E aquilo me marcou muito. Foi quando eu, nessas perguntas, nesse questionamento com Deus, se abriu como fosse um telão, né? Nítido, como se fosse um data show no teto. E ali tinha a imagem do meu pai em movimento. Né? Eu dificilmente aguento falar isso sem chorar, mas vou tentar. E era ele de barba feita, sorridente, estendendo a mão me chamando. E ali eu entrei em crise. Quando eu vi isso ali, entrei em crise, minha esposa acordou, eu gritando, desesperado. Chamaram a equipe médica, me amarraram, me sedaram novamente. Mas eu não conseguia dormir
pensando naquilo que eu estava vendo. E quando ela adormeceu novamente, antes de adormecer, eu estava mais calmo, ela soltou as ataduras da minha mão, e eu fiquei ali naquela indagação com Deus. Deus, o que está acontecendo? Estou ficando maluco, estou acordado. E aí eu não tive a visão mais, mas eu tive a presença, eu senti a presença do Espírito Santo do meu lado. Amém. E falando, agora eu vou revelar para você toda a sua história. E aí ele começou a contar, né, a ligação que meu pai tinha com a idolatria, no qual eu fui consagrado por ele lá no convento da Penha, né? E meu pai era devoto, né? Embora tenha passado um tempo dentro da igreja evangélica, era devoto de Aparecida do Norte, nasceu no mesmo dia da festa dela, aquela coisa toda. E antes dele falecer, que ele ficou 3 anos acamado, né, com derrame. Nós fizemos um trabalho com ele espiritual, e houve um arrependimento, muito choro dele, a ponto dele chamar o meu irmão e falar assim, tira essa estátua, está agora no meu quarto, que era a estátua, a imagem de Aparecida, né? Porque agora eu entendi por que eu estou passando esse processo e estou aqui na cama. Né? Eu abandonei o verdadeiro Deus para estar atrás da idolatria. E ali houve uma genuína conversão dele. Então o Espírito Santo veio me trazendo essa lembrança, falando, você pregou para o teu pai, ele se arrependeu, foi salvo. E as entidades familiares e que ele tinha ligação vieram para cima de você. Sim. E eu perguntei, mas como? Eu sou um pastor, como que elas podem ter sobre mim uma brecha para tocar na minha vida? Eu não estou de pecado, se eu tiver, me revela. E aí o Espírito Santo, de uma maneira bem clara, falou, não se trata de pecado, se trata de nível de autoridade, de unção que você não tem. Aquele espírito que você viu na porta do seu quarto foi o que levou seu pai para a cadeira de roda. E ele veio atacando você por causa dos níveis de batalha espiritual que você tem comprado no seu território, na sua geografia do bairro, com essa brecha na sua vida familiar, ligada à idolatria. Então a gente, como cristão, imagina assim, aceitei Jesus, né? Passei pelo encontro, confessei para cá, acabou. Não é bem assim. Tudo são um processo. Sim. Libertação é um processo. Né? E ali ele falou assim, olha, você não é apóstolo. E aquela entidade, ela é um principado. E contra um principado, a unção pastoral é pouca. Não tem autoridade suficiente para paralisar a fúria de um principado. Só uma unção apostólica. E ele quebrou todo o paradigma meu espiritual, assim, de religião, né? Tudo que a gente aprendeu na religiosidade, que eu questionava. Sim. Até então eu imaginava que o apostolado era uma posição humana. Sim. Era um cargo, uma função, um título. Eu via dessa maneira também, como a maioria vê. E ali, aquele dia, eu tive essa revelação. Isso não é uma doutrina, eu conto um pouco dessa história no nosso livro aqui, onde o Espírito Santo falou comigo, você é vítima da iniquidade do seu pai. Sim. E você vai sair daqui agora e vai aplicar na tua igreja, com o teu povo, a partir da sua vida, família, o seminário de iniquidade, fazer esse processo de libertação. Sim. Então nós começamos a agir, conduzido pelo Espírito Santo, debaixo de uma unção apostólica, sem ter ainda a unção definitiva e legítima, né? Até o ponto que a gente abriu o coração, conversou com a nossa cobertura, conversei muito com o apóstolo João Neto, com a nossa cobertura, beijo no coração dele. E aí ele imediatamente nos indicou para o apostolado. E as coisas começaram a fluir de uma maneira totalmente diferente. Fizemos aquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração, que era o seminário de iniquidade. Surgiu assim muita coisa que foi sendo revelada, aconteceu nesse seminário. Muito pecado oculto sendo desvendado no ministério. E foi assim uma reviravolta na nossa vida, nos conceitos teológicos que a gente tinha. Sim. Mudou tudo a partir desse momento que a gente veio entender o chamado legítimo. Sim. E o que era esse chamado. Sim, né? Nossa, que bênção, né? Deus, ele foi revelando, né,
para até que o senhor chegasse ao apostolado. Isso. Né? E, apóstolo, vamos aproveitar nesse momento, já que o senhor falou sobre o seu livro, tá, gente? Tá aqui o livro do apóstolo Samuel, tá? Super indico, né, apóstolo? Apóstolo, fala um pouquinho sobre esse livro pra gente. Né? Esse livro começou a ser escrito, na realidade, no começo do nosso ministério. Eu demorei muito tempo. Sim. Né? Foi o nosso primeiro trabalho, uma linguagem bem simples, né? Mas que depois dessa experiência no hospital, o Espírito Santo me revelou tanto o tema dele, Sim. como a parte que eu precisava para concluir. Sim. Por quê? Porque eu tinha resistência ao apostolado. E a primeira coisa que o Espírito Santo veio trabalhar foi o ministério quíntuple, onde Efésios 3:11 vai determinar que o apóstolo é a cobertura de todos os outros. E a gente veio entender, né, esse tema, se aprofundar nele e colocando aí no capítulo desse livro aí como funciona, né, esse campo de batalha espiritual e os níveis de unção necessários para você enfrentar. Só para dar um spoilerzinho, a Bíblia vai falar em Efésios 6 que a nossa luta não é contra carne nem sangue. E muitos conhecem esse texto, é contra principados e potestades. Então, o que me foi revelado ali? Que o apostolado é uma unção como se fosse um general de guerra. Sim. Para a conquista de uma geografia, de um território. E essa unção não está sobre a vida do pastor, geralmente local. Ele é pastor de rebanho, ele cuida do rebanho. Sim. O apóstolo ele é aquele que combate as batalhas espirituais no campo da batalha espiritual, principados e potestades. São demônios territoriais e espíritos que governam através da política, né, que são as potestades, os principados, e criam suas leis. Então, a gente aborda muito isso, fala do ministério quíntuplo, né, e dos níveis de unção, com o tema da frase de impacto que Deus colocou no nosso coração aí, que toda unção tem uma missão específica, né? E a missão é essa aí, alcançar o Kratos, que é o alvo final. Amém, amém. Queridos, olha, eu super indico, tá? Se você quiser, né, comprar esse livro, entre em contato conosco, tá? Do Podfran, que nós estaremos passando esse livro para você, tá bom? E continuando aqui com o apóstolo, né? Eu falei com ele que hoje eu ia sugar tudo. Então, apóstolo, eu gostaria que o senhor explicasse mais um pouquinho para quem está nos vendo sobre o apostolado, tá? Vamos dizer assim, mais detalhado, porque muitas pessoas veem o apostolado, como o senhor falou, né, mas não entendem, ou acham que pode ser um título. Então, eu gostaria que as pessoas que estão assistindo em casa com a gente pudessem entender, né, vendo essa entrevista, pudessem entender um pouquinho mais sobre o apostolado. Ok. Como eu já até comentei um pouco, vou me aprofundar um pouco mais. O apostolado, ele é uma unção, para a conquista de uma geografia. Sim. Por isso, no livro a gente coloca ali. Como que ela vai funcionar? Para você conquistar uma geografia, você precisa de um nível de unção determinado. Então, o apostolado não é, e precisa ser assim bem entendido isso, onde muitos criticam e falam, acham que é invenção humana, e não é. É um nível de unção que Deus deu à igreja. O apóstolo Paulo vai dizer que a igreja crescia sobre os ensinamentos apostólicos. Sim. E no próprio livro de Efésios, capítulo 3, vai dizer que é uma estrutura. É como se fosse um edifício sendo construído chamado igreja. Sim. Mas que a base dele é o apostólico. Então, uma igreja que não flui, não reconhece a unção apostólica, não tem uma cobertura legítima apostólica, ela não tem autoridade no reino espiritual suficiente para combater principados e potestades. Então, onde a gente passou por essas experiências, tivemos muito problema, inclusive, de saúde, porque entramos em áreas que não nos competia, baseado em quê? Na coragem. Que crente é um bichinho bem complicado, né? Crente vai naquele versículo ali, que não, o Senhor deu autoridade a gente pisar serpente, escorpião, e vai para cima na força, na coragem. Ok, essa unção foi dada para a igreja, não é para o indivíduo pessoal, é para a igreja, como um todo.
E a igreja, a base dela é o apostolado, onde nós fomos roubados durante séculos. Fomos roubados, né? Na unção apostólica. E hoje nós estamos vivendo um tempo que eu creio que é uma preparação assim, da igreja para enfrentar o final dos tempos que nós estamos para viver, esse tempo de crise. A unção apostólica está sendo restaurada e reconhecida. Sim. Embora muitos a vejam ainda e buscam ela como um título. A gente sabe disso, que tem muitos apóstolos aí que não têm uma legitimidade, um chamado apostólico. Sim. Porque não flui debaixo da unção apostólica. Esses, infelizmente, têm enxergado isso e visto como um título. Sim. Mas não é. O apóstolo, na original, a missão dele é esse camarada que vai conquistar uma geografia e negociar através de conversa, de ato profético, o território. Da onde que vem isso? Do entendimento do exército romano, por exemplo. Sim. Na época de Jesus, Roma governava Jerusalém. Então, como aconteceu isso? Porque tinha os escribas, tinha os fariseus, tinha toda a classe religiosa na época que tinha liberdade lá dentro. Sim. Mas a moeda era de César. As leis eram romanas. Então houve um acordo, houve uma negociação. Para quê? Para não haver a destruição novamente de Jerusalém. Então o apóstolo é uma linguagem que Jesus colocou, consagrando apóstolos, que no meio do povo romano e dos discípulos, e agora também no meio do povo judeu, que estava em Jerusalém ali, na circunferência, eles já entendiam, sabiam o que era um apóstolo. Sim. Que era aquele que foi lá negociar para não haver a guerra. Ou seja, um apóstolo que chegava numa geografia, a gente vê isso até em filmes de guerra antigos, quando aquele cavaleiro sai e vai no outro exército inimigo com a bandeirinha branca para conversar com o outro exército, para conversar com o comando do outro exército, ele vai ali para negociar. E geralmente ele chega lá, ele vê e fala, olha, seu exército tem 1000 soldados mais ou menos aqui, com armas fracas, nós estamos com 10.000 homens lá com armas pesadas. Não tem como vocês nem tirar nenhum proveito, vão ser mortos, destruídos tudo. De contraposto, se vocês aceitarem, a gente vai fazer o acordo de paz. Qual vai ser? Nós vamos governar, vocês vão ficar livres na sua terra, pagando imposto para nós. Sim. A lei vai ser nossa, a moeda vai ser nossa, tudo muda. Então, quando uma geografia é conquistada, o apóstolo faz essa negociação, certo? E ali se muda tudo, toda a cultura. Por isso que até o Novo Testamento já não é escrito mais em hebraico, mas em aramaico, porque era uma língua que já fluía no meio de Roma, dos gregos. Você está entendendo? Então, era uma negociação. Essa é a principal função de um apóstolo. Ele chega numa geografia e não vai negociar com o diabo, mas ele vai conquistar com atos proféticos aquela geografia, a legitimidade de paralisar a atuação do principado e da potestade naquele local. Essa é a unção e essa é a legítima chamada da igreja. A igreja foi chamada para isso, para fazer batalha espiritual, conquistar, porque a nossa guerra não é contra carne e nem sangue. E aqui eu abro um parênteses, que essa é a maior estratégia do inimigo contra a igreja. Criar níveis de guerra no âmbito físico. Sim. A Bíblia diz, né, no final dos tempos vai ser pai contra filho, irmão contra irmão. O que é isso? São níveis de guerra no âmbito físico, carne e sangue. Né? Carne e sangue lutando. E coloca problema conjugal dentro dos ministérios, principalmente de louvor, que são muito atacados dentro da igreja, problemas de relacionamentos, para distrair o povo. E o povo fica preso naquele sistema ali de batalha física, deixando de cumprir o verdadeiro chamado da igreja. Batalha espiritual para conquistar território. Sim. Basicamente isso. E vendo tudo isso que o senhor está falando, né, nós vemos que hoje em dia eu creio que mais forte, né? Nós vemos isso. As pessoas realmente não lutando no espiritual, mas sim um contra o outro, né? Ou igreja contra igreja, ministério contra ministério. E quando a gente começa a entender o que é o apostolado, né? Nós começamos a entender que realmente não é isso.
Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para vivermos em unidade. Sim. Né? E a unção apostólica, ela tem essa qualificação, né? Ela dá cobertura a líderes. Né? Eu sou apóstolo da visão celular, na cobertura do apóstolo René Terra Nova, no M12. E dentro do M12, por exemplo, até de outras ramificações de visão celular, não se tem placa de denominação. Sim. Todos falam a mesma linguagem. Então, que seja um assembleiano, um batista, um metodista, quem for, né? Não vai deixar de ser o que ele era. Sim. Nada é perdido. Né? Eu vim de um lar batista, né? E a nossa base é batista. Sim. Mas depois fomos acrescentados nesse entendimento da visão celular, e recebemos algo novo do Senhor e vemos que tudo que nós recebemos lá atrás tem sim muita importância. Sim. É a nossa base. Né? Então ninguém entra, por exemplo, numa visão, trabalhar no âmbito apostólico, debaixo de uma linguagem de reino, né? Que o apostolado ele vem para isso também, para implantar o reino. Como que eu vou implantar o reino se o reino consagrou o apóstolo e eu não reconhecer o apostolado? Sim. Eu não implanto o reino. Né? Para implantar o reino, eu preciso do apostolado. Amém. E é muito bom, apóstolo, a gente conversar sobre essas coisas, até para trazer, né, para quem está assistindo em casa, esse conhecimento, né, e deixar claro que realmente nós precisamos aprender a respeitar, né, e a entender tanto o apostolado quanto também, apóstolo, a batalha espiritual, né, porque muitas vezes a gente não tem essa noção do quanto é real uma batalha espiritual. Né? O quanto nós vivemos aqui, né? Essa batalha, essa luta. Às vezes quem está em casa está passando por uma batalha muito grande, não está entendendo o que está acontecendo, né? E aqui você consegue entender que você realmente vive uma batalha e que você precisa procurar alguém, né, apóstolo, que tenha esse conhecimento e que possa ajudar. E o interessante é que quando você está debaixo de uma unção apostólica, né, legítima, e a igreja que está debaixo, submissa debaixo de uma unção apostólica, não é só o apóstolo que flui na unção, é toda a igreja. Sim. Então não é vamos botar aí uma coisa específica, uma unção, uma proteção, vamos botar assim, específico por apóstolo, não, é para o rebanho. Sim. Então, que seja um líder de célula, que seja um levita, ele não vai mais fluir numa unção comum. Até o seu louvor passa a ser apostólico, a sua adoração passa a ser apostólica, o evangelismo é apostólico, a igreja é apostólica. E isso é muito bom entender porque dentro da sua casa, onde você flui, na sua geografia, você entende que quando você flui debaixo de uma unção apostólica, você representando legalmente agora o reino, aonde você chega, você tem essa autoridade. Sim. Então, por isso você vai ver também muitos níveis de guerra, inclusive na família. Eu enfrentei muito no começo com a minha família. Aí você chega num churrasco de família, no aniversário, chegou o crente, já vem a resistência. Aí você vai ver amigos, irmãos, parentes que eram muito próximos de você, começando agora a te atacar, a te ferir. Né? Então você estando blindado por essa unção, naturalmente, isso é o que aconteceu comigo, que eu creio que acontece com todos. A diferença que isso faz na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano, vai levar eles a passarem a te respeitar e vai chegar o dia que quando você chegar, você não vai ser mais rejeitado. Sim. Na hora que os problemas surgirem, o seu nome vai ser o primeiro a estar em evidência para buscar socorro. Sim. E aí vão buscar o Fran, a pastora Fran, vem aqui, ora pela gente, nós estamos passando essa crise aqui. E aí você vai ver que a unção te acompanha para onde você for e faz a diferença. É verdade, é verdade. Nós temos vivido isso, né? Nós vivemos isso desde o começo do nosso ministério. Gente, quero falar para vocês que o apóstolo Samuel é o meu apóstolo, é o meu pastor. Eu me converti através da vida dele há 24 anos atrás, através da vida dele, da vida da pastora Sara.
Por isso que nessa nova fase do Podfran, eu quis trazer ele como primeiro para poder estar abrindo o Podfran, para poder fazer essa honra para ele, tá? Ele sabe que ele é meu apóstolo, ele é meu pastor, ele é meu pai, sempre esteve com a gente ali, né, apóstolo, desde o começo do ministério, me acompanhou, me casou. E nós estamos aqui hoje também, gente, com a Patrícia, que está ali ó, só filmando. Ela tá ali só filmando, que também é minha companheira de estrada, né? Desde o começo, estamos aí junto nessa batalha. Mas nós queríamos realmente trazer esse assunto aqui hoje, honrar a vida do apóstolo, para que eu e você pudéssemos entender mais sobre apostolado, conhecer mais o testemunho de vida da vida do apóstolo, tá? Nós estivemos com ele nesse período que ele passou no hospital, né? Toda essa trajetória. Então, nós vimos a necessidade de passar, né, apóstolo, para outras pessoas como testemunho, né? Tudo que o Senhor viveu, né? Tudo que o Senhor passou. Outras vidas foram curadas, outras vidas foram libertas através do testemunho do apóstolo, tá? E nós queremos falar aqui, apóstolo, rapidinho, sobre a aliança, que eu acho assim, muito importante, as pessoas que estão em casa, outros pastores, apóstolos que estiverem assistindo, né? E conhecerem um pouco também sobre a aliança. Amém. Só voltando aqui um pouquinho, a Fran, para quem está nos assistindo, foi a nossa primeira discípula. Eu não poderia deixar de falar isso aqui. Meu Deus! Eu estou aqui com a nossa primeira safra, a pastora Fran, a Patricinha, que é nossa discípula fiel, embora morando lá em Teixeira, mas sempre está aqui com a gente, né? Sim. Foi nossas primeiras discípulas, onde começou o nosso ministério. E antes de eu falar um pouquinho da aliança, você fez uma pergunta no começo de algumas coisas que marcou minha vida, né, dentro do chamado. Eu já fui direto para o campo do apostólico, né? Mas uma das coisas também que marcou, mas foi superado depois também, por essa experiência no hospital, foi o arrebatamento que eu tive dirigindo ônibus, que era a minha profissão, né? E aí eu vindo de Porto Seguro, ali foi a certeza do nosso chamado. Sim. Né? Eu fui arrebatado no trevo de Eunápolis e voltei a si, eu estava passando São Mateus 5 horas depois. E a conversa que Deus teve comigo, se eu resumir aqui, não dá 5 minutos. Né? Foi o chamado onde Ele me desafiou a abrir mão dos meus sonhos, pelos sonhos dele na minha vida, da minha profissão, de tudo. E ali a gente teve uma experiência muito forte. Quando eu vou para Porto Seguro no congresso, que a gente passa esse trecho, geralmente eu choro quando eu passo ali, eu não consigo passar sem me recordar, né? E do que aconteceu comigo ali. Então a nossa vida foi marcada por muitas experiências. E eu creio que foi necessário porque eu também sempre fui muito resistente a muita coisa. Não era meu propósito. Eu estava muito feliz com a minha profissão, com a minha empresa. Então eu não estava interessado muito em assumir esse compromisso. A ideia era só ficar no louvor mesmo. Né? E agora, depois dessa unção apostólica, agora sim falando sobre aliança, eu tive o prazer de estar lá no Congresso Apostólico com o apóstolo René, o apóstolo John Kelly, lá ano passado, em Brasília, né? Que é o nosso Congresso da Coalizão Apostólica. E nos encontramos no aeroporto, ele veio falar comigo, chamou para entrar com ele no voo, e viemos conversando sobre a visão celular, algumas coisas. E numa determinada hora da conversa, ele virou para mim, olhou para mim sério e disse assim: apóstolo, de hoje em diante, cuida dos pastores que Deus vai colocar na sua vida, na sua direção, no seu caminho. Cuida deles. Até então, era só uma profecia. Mas foi uma virada de chave que começou a aparecer tanto pastores, sem eu ir atrás, com problemas adversos, pastores na rota do suicídio, ministério destruído. E a gente tem feito um trabalho, não é assim algo paralelo à visão, mas de preparação para eles estarem seguros, né, dentro do caminho que eles estão escolhendo, que é uma cobertura apostólica, né? A maioria falou a mesma frase para mim,
eu estou aqui buscando uma paternidade, porque eu estou enjoado de caminhar sozinho. Então, são pastores que têm passado muitos desafios. Sim. E a nossa conversa sempre eu falo sobre o que nós conversamos aqui, sobre o que significa a cobertura apostólica na vida de um pastor. Porque o pastor é aquele camarada que anda sozinho, né? Muitos, por ser bem sucedido no ministério, acham talvez que não precisam mais de dar satisfação, e não é uma satisfação, mas prestar conta do seu trabalho para alguém. Né? E quando eles passam algumas frustrações, algumas perdas, e quebram esse orgulho, né, pessoal, e até mesmo a raiz da religiosidade, e se submetem a uma cobertura apostólica, a gente começa a ver o que o Espírito Santo faz na vida deles, porque a maioria dos líderes são desconfiados, são traumatizados, são medrosos. Sim. Difícil você chegar e encontrar uma pessoa que você não conhece, abrir o coração falando, não, vou estar na sua cobertura e passar a confiar. Sim. Não é assim. Mas Deus tem nos dado a destreza, a graça de conquistar o coração deles, de gerar uma amizade genuína, verdadeira, um amor verdadeiro. E isso tem transmitido para eles segurança, né? E nós realizamos aí esse ano agora a primeira conferência nossa, do grupo nosso de cobertura da Aliança, né? Que são os pastores que caminham conosco, tem em torno de uns 12 pastores. Sim. Ontem eu fui atender mais um que está chegando, pastor bem sucedido, mas ontem eu ouvi a mesma frase de novo. O que eu busco não é uma direção só para a igreja, porque o ministério está bem, eu busco uma paternidade. E isso assim amplia muito a nossa responsabilidade. Sim. Né? Muito mesmo. Eu não vejo isso como uma honra pessoal, eu vejo como uma responsabilidade muito grande. Sim. Né? Porque você vai ter que tramitar em terrenos que você não conhece. Na vida pessoal da pessoa, casamento, ministério, fazer um mapeamento para saber onde que você vai estar atuando como um pai, como um conselheiro. E subsequente vem a ferramenta da visão celular, Sim. que passa a ser algo assim, novo para eles, e que eles estão assim, apaixonados. A gente tem visto igrejas aí já crescendo muito. Essa semana tivemos a nossa reunião e eu vi a ansiedade deles já para participarem do nosso primeiro congresso que vai ter com o apóstolo Renê. Amém. Né? Amém. Então está assim, fluindo muito bem, algo muito gostoso de a nossa mesa de pastores. Amém. Nossa, apóstolo, é um prazer assim para mim, tá? Poder entrevistar o senhor. Desde lá do outro podcast eu queria ter trago o senhor, né? Mas as agendas não estavam batendo. Foi assim para mim uma honra poder estar com o senhor aqui neste dia, né? Fazendo essa primeira gravação. Tá? Espero que possamos nos encontrar mais, né? Aqui na mesa, né? Em outras entrevistas. Espero poder estar assim conversando mais com o senhor, né? E foi uma honra para mim. Amém. A honra foi toda nossa e eu quero aproveitar aqui para te presentear o nosso livro. Tá? Você talvez nunca recebeu esse presente, vai receber agora, tá? Ter uma boa leitura. Obrigada. Vai esclarecer melhor todas as perguntas aí que foram feitas. Amém. E nos colocamos à disposição aí dos amados, também ouvintes aí, para um seminário do livro. Isso. Sobre esse assunto. Estamos aqui à disposição. Essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado. Amém. Beijo no coração de todos. Amém. Queridos, e é isso, né? Nós estamos aqui encerrando mais um podcast. O primeiro Podfran, tá? Estou muito empolgada, muito emocionada, né? Nessa chamada que Deus me deu, né? Depois eu vou estar contando um pouquinho mais para você no Instagram, tá? Se você não me segue lá ainda, segue lá o Podfran, contando um pouquinho de como eu cheguei até aqui, né? E a nova visão do Podfran, né? A nossa visão agora é de testemunhos, é Jesus, né? Eu quero trazer pessoas aqui que estejam testemunhando sobre a fé, testemunhando quem é Jesus na vida dela, né? E o que o Senhor faz para transformar a minha, a sua e a vida de quem precisa. Amém? E que você possa aproveitar essa entrevista. Eu espero que o seu coração esteja receptivo
tá? E nos vemos na próxima. E não esqueça de se inscrever no nosso canal. Um beijo para você e tchau, tchau. Ótimo. Ótimo. Ai, Cleiton. Jesus amado. Vamos tirar uma fotinha? Vamos. Pode ser sentado mesmo. Pode ser sentado? Deixa eu só tirar meu celular aqui. Tirar com essa aqui.